Perco o amigo, mas não perco a piada. Umas 500, eu olhei para cima, você olhava, porrada de gente quase caindo pelas que ia chegar uma pessoa lá, uma senhora lendo uma poesia, me apresentava assim, ai, essa daqui é a Lola Mello, ela é autora e blogueira. Aí para eles falavam, uau, blogueira, então assim. Ok. Good morning para todo mundo. Eu sou a PCNP Estela, de inglês, e estou muito contente de estar aqui hoje. E adivinha quem eu estou trazendo aqui para vocês? Olha aqui, ó. Aqui ao meu lado, a Lola Mello. Eu sei que muitos de vocês... alguém aí está dizendo que está sem voz? A Nani Vidal? Acho que foi antes. Foi antes? Ah, tudo bem. Ok. Pessoal, a Lola Mello já é conhecida nossa aqui na rede e muita gente já teve um contato com ela. É a nossa escritora e já foi em 10 escolas, né, Lola? Em 8 escolas, só que eu fui em 2 repetidas. Ah, tá. Então, ela já teve fazendo um trabalho aí com os nossos alunos, professores, alguns já conhecem. Inclusive, ela escreveu este livro aqui, olha, vai ser mostrado depois, mas eu estou mostrando já para vocês. Mais humor, por favor. Lola, por que, hein? Mais humor, por favor? Porque eu acho, gente... Ah, não, primeiro, gente, bom dia, né? Deixa eu ser educada aqui. Queria agradecer essa distinta senhora que é ao meu lado pelo convite, que eu amo tanto. Eu queria dizer bom dia a todos e agradecer por estar aqui, por essa oportunidade de compartilhar essa experiência com vocês e poder falar sobre esses assuntos, né? Bom dia a todos, então. Eu acho que o mundo está muito carrancudo, né? As pessoas estão muito mal-humoradas. Se antes da pandemia já estava, agora juntou o mau humor com essa insanidade toda, então o povo está mais louco ainda. As pessoas estão muito bravas, muito mal-humoradas, elas tudo levam muito a sério e não sabem rir delas mesmas, dessa bagunça da vida. Então eu acho que está todo mundo precisando de um pouco mais de humor. Por isso que eu tive esse nome, porque todas as crônicas do livro, mesmo que eu esteja falando sobre um assunto um pouco mais difícil ou triste, tem o humor nas crônicas, né? Por isso que eu achei que seria um título ideal. Lola, e parece que essa questão do humor é próprio seu, né? Você é assim, né? Você não perde a piada, né? Não. Perco o amigo, mas não perco a piada. Eu acho que vem da família do seu pai, né? Foi sempre assim, né? Sim. Muito humor. Sempre fomos muito brincalhões, e em casa mesmo meu marido fala, meu Deus, você ri de tudo. Você ri até de coisas tristes, você vai me contar um negócio triste e acaba dando uma risada no meio. Então, mas, pessoal, voltando um pouquinho, a Lola fez um trabalho muito legal nas nossas escolas. Começou assim, uma vez ela foi no Iracema, e depois, né, Lola, parece que a Sônia, né, a ex-PCNP de português, a Sônia Rodrigues te assistiu, te convidou para outras coisas, não foi? Isso, a Sônia acabou virando minha empresária. Porque a Sônia acabou falando para algumas responsáveis por salas de leitura dos colégios, né? E aí me ligavam, me mandavam mensagens falando, você pode vir aqui também, eu fiquei sabendo que você foi no Iracema. E eu falava, posso? E foi assim que eu comecei. E a gente queria te agradecer, porque a gente sabe que nesses lugares você levou um livro para a biblioteca de cada escola e também sorteou um livro para os alunos, muito legal, muito interessante, tá? Sim, verdade. Lola, fala um pouquinho desse trabalho, alguma coisa que te marcou, dessas reuniões nas escolas, você foi bem aceita pelos alunos? Eu fui. Primeira vez eu assustei quando eu cheguei no Iracema, estava na hora do intervalo, quase caí para trás quando eu vi aquele mundaréu de gente, eu quase falei, mãe, vamos embora, fecha a porta, não vai dar certo isso aqui. Eu nunca tinha falado para tanta gente assim, né? E eu fui muito bem recebida, eu acho que eles gostaram, porque eu sempre tentei fazer um estilo de um stand-up, na verdade, para eles, né? Sempre uma coisa bem informal, bem, assim, engraçada. E esses eventos que me marcaram, um mesmo foi lá no Iracema.
Teve um menino de lá, eu não sei se é 12 anos, 13 anos? Acho que sim, 11, 12. 11, 12 anos, o menino chegou depois para minha mãe e falou, ai, você poderia levar algumas coisas que eu escrevo para sua filha ver, e se ela pode me dar alguma dica para ela dar uma lida, e ver se eu continuo, se ela acha que eu tenho dom e tal, né? E minha mãe falou, lógico, lógico, ela falou, olha, filha, pouquíssimos lá escrevem, então estou trazendo para você isso, porque ele gostou muito de você quando você foi lá. Falei, lógico, daqui, né, eu leio. Quando eu peguei a pasta, quase caí para trás. Era um calhamaço de 40 folhas, frente e verso, escrito a lápis, fraquinhos, eu mal enxergava. E, no fim, eu li o texto do menino e ele falava sobre super-heróis que estavam escondidos nas salas de aula da escola, né? E acabei incentivando ele, escrevi para ele ali alguns parágrafos, tentei corrigir algumas coisas e comprei cadernos novos para ele, escrevi as aventuras de Everton e dei para ele, ele achou o máximo. Então, assim, foi uma das coisas que eu gostei. Isso é bacana, né, Lô? Uma interação grande entre você e os alunos, né? Eu senti, assim, que essa sua pegada informal, eles gostaram muito, né? Sim, eu acho que eles estavam acostumados a, vai vir uma autora de um livro, eu acho que eles pensavam sempre que era algo muito formal, muito sério, que ia chegar uma pessoa lá, uma senhora lendo uma poesia, então todo mundo acho que já fazia, ai, que saco, uma autora de livro, mas o que ajudou foi que falavam para eles que eu era blogueira, porque como eu tenho esse blog dos textos de leitura, eles já me apresentavam assim, ai, essa daqui é a Lola Mello, ela é autora e blogueira. Aí para eles falavam, uau, blogueira. Então, assim, já mudava a recepção deles comigo. Outra, não sei se eu posso continuar falando dessas experiências, teve também, eu achei uma gracinha, um chá literário que fizeram, um baita evento, não lembro se foi no Padre Antônio Jorge Lima, talvez, e falaram, Thalita Ribeiro, adoramos a Lola, aluno do Iracema. E olha, aí que legal. O Iracema gostou, porque eu fui 2 vezes, porque se não gostasse, não me chamavam de novo. Então, eu fui 2 vezes no Iracema, e fui 2 vezes também no Padre Antônio Jorge Lima. E depois acabei indo, então fui no total 8 escolas, só uma particular, que eu fui naquele Tesla, e fui numa ONG também em Piratininga, da New Way, mas o resto, então, foram 8 escolas que eu visitei. E eu nunca imaginei, gente, que eu fosse em tantas escolas assim. Foi uma experiência muito legal para mim. E aquela que você contou, que você foi numa igreja falar? Foi no Caique. A Cleide, não sei se a Cleide tá aí. A Cleide, assim, você pode falar numa igreja aqui na frente, porque a gente não tem um espaço que caiba todo mundo, então eles emprestam a igreja pra gente. Teria problema para você? Eu sou evangélica, eu falei, não, imagina, vou amar, pode fazer. Quando eu cheguei lá, gente, ela falou, é ali, naquela igreja, eu acho que chamava Brasil para Cristo. Gente, quando eu cheguei, quase desmaiei. Tinha 500 pessoas. Eu olhei para a cara dela e falei, quantas pessoas você acha que cabe nessa igreja? Umas 500. Eu olhei para cima, se olhava, forrado de gente, quase caindo pelas coisas, assim. E foi aquilo lá, eu não sabia como que eu fazia, mas no fim deu tudo certo, graças a Deus. Foi, assim, acho que o máximo de pessoas que me viram ali. Olha, a Tamires está pedindo aí que leia um trecho. Nós vamos ler sim, Tamires. Nossa, nós vamos ler um trechão. Você vai falar, chega, pelo amor de Deus. Vamos ver se vocês gostam. Mas, pessoal, a Lola também teve em Lençóis, conversando com a Luísa, não, com a Luzia, desculpa, lá do Céu de Lençóis, eu comentei com ela que a Lola tinha estado em Lençóis, mas não foi numa escola, né, Lola? Não, em Lençóis eu fui fazer, na verdade, o lançamento do meu livro no teatro de lá. Eu esqueço do nome do teatro de lá, mas é um teatro maravilhoso, muito mais bonito que o nosso de Bauru, aliás, porque ele é novíssimo, chiquérrimo, modernérrimo, e na verdade fui convidado para um evento lá, que era como se fosse uma semana do livro, anual do livro, eles sempre fazem esses eventos, e foi muito legal, as pessoas, depois de mim, teriam um show no teatro, então tinha um povo ali esperando, e eu falei sobre o livro, e depois as pessoas foram pro show. Eu fiz o lançamento desse livro aqui em Bauru e lá em Lençóis, daí comecei a ficar muito famosa, as outras cidades começaram a chamar.
Brincadeira. Eu sei que você fala de escrita, né? Escrita com humor, eu sei que você fala de escrita do cotidiano, né? Escrever sobre o cotidiano. E quais são realmente seus objetivos quando você vai, você fala de leitura, escrita? O que você tem em mente ali para passar para aqueles alunos? Olha, meus objetivos eram incentivo à leitura e à escrita. E eu queria também ensinar várias coisas para eles, falar com eles sobre escrever sobre qualquer tema, não ficar esperando temas muito polêmicos, grandiosos, para escrever, porque todo mundo tem essa coisa que só pode escrever sobre coisas sérias, sabe? Como colocar o humor na escrita, como você mostrar suas fragilidades, porque o leitor acaba se identificando, porque todo mundo tem fragilidades. Então, por exemplo, escrevi um texto que eu morro de medo de avião, um monte de gente gostou, porque todo mundo chegava e falava, nossa, você escreveu exatamente o que eu sinto. Então é isso, tem gente que tem medo, né, de falar, ai, que eu tenho medo de avião, que eles vão achar que eu sou uma banana. Então é isso que eu falava para eles. Eu falei sobre várias coisas, sobre o livro físico e esses livros digitais, os e-books, né? Se eles achavam que o livro ia acabar, o livro físico. Então a gente fazia essa reflexão com várias imagens que marcavam para ele, as imagens eram bem legais, atrativas. Eu falei também contava vários casos, né, engraçados e tal, li alguns trechos dos meus livros. Eu também incentivei eles a procurar blogs literários na internet. Muitos nem sabiam que isso existia, blog literário. Eu falei para ele dos booktubers, que existe só youtubers especializados em livros, que eles não dão spoiler, mas eles falam sobre a resenha de um livro e você ouve, fica morrendo de vontade de comprar, você vê, esse eu vou amar, esse eu não vou nem comprar que eu não vou gostar. Então eles gostaram muito e vários faziam muitas perguntas depois, era uma gracinha, vinham pedir autógrafo, traziam os seus cadernos, saíam correndo catando os cadernos para eu assinar, queriam tirar foto, eu tirava foto depois com a turma inteira. Você contou daquela vez que eles queriam autógrafo, porque, na verdade, você saiu, né? Olha, está escrito aqui, Lucimeire, gostaria de te convidar, Lola, para após a pandemia ir nos visitar no Guia Lopes. Seria uma grande alegria recebê-la. Obrigada, Lucimeire. Mais uma escola. Mais uma escola. Vou anotar aqui, ó. Depois você pode entrar em contato, sim, viu? Eu vou falar com a minha empresária aqui. Agora a minha empresária vai ver. Não sou não, pessoal. Vocês podem entrar em contato se quiserem, evidentemente. Isso é só assim, ela faz esse trabalho, eu sou muito grata a ela, porque é um trabalho pro bono, como dizem, né? E ela vai com todo o empenho, todo o carinho. Muito legal, eu gosto bastante. Mas eu estava falando daquela vez que você foi e falaram que o seu... Porque a Lola saiu, pessoal, no caderno do aluno do 6º ano, acho que do 2º bimestre, né, Lola? Isso. E onde saiu um texto dela de, como é que é? No céu não vai ter, de A a Z, né? Onde ela diz tudo que no céu dela não vai ter, desde A a Z, né? Então, ela saiu naquela... e aí, então, a professora lhe mostrou, e aí ela ficou realmente sendo uma celebridade ali. Nossa! A professora virou no final, já estava indo embora, já tinha feito a palestra e tudo. Ela falou, gente, vocês sabiam que o livro dela está no caderno do aluno, do 6º ano aí? Eles disseram, o quê? Ela não pode ir de sala em sala? E aí era aquela cena, o professor dando aula, chegava a diretora e falava, oi, com licença, ela pode falar um pouquinho com os alunos? O professor fazia assim, ai, tá bom. Tinha uns que falava, graças a Deus, entra, porque daí não estava aguentando mais da aula, né? Falava, ufa, pode ficar à vontade. Aí eu falava, pessoal, meu livro, eu escrevi um livro, vim aqui dar uma palestra, e aí eles ficavam, uau! Eu falava, quem achar primeiro a página do caderno onde está o meu livro, vem aqui que eu dava o autógrafo. Aí foi uma loucura, eles faziam filas, foi uma gracinha, todo mundo abria, e eu achei! E daí tem sempre aqueles alunos que do nada viram, você gosta de jogar Fortnite? Oi? Aí os outros, cala a boca, José Augusto! Então, eu esqueci de dizer que hoje, esse nosso encontro aqui, se chama Descontraindo a Escrita. Obviamente por causa disso, né? Porque ela é bastante descontraída. Acha? Então, vamos voltar àquela pergunta inicial, que era quais os objetivos que você tem ao começar essa conversa com os alunos?
Olha, então os objetivos eram esses, alguns já falei. Estimular a escrita, para eles perderem o medo de escrever. Eu escrevo até sobre cocô. Até sobre cocô eu já escrevi no meu livro. Ixi. Alguém atende o telefone, por favor. Tá tocando, pessoal. Vai, continua, eu vou ver. Pode continuar. Eu escrevi sobre cocô, porque eu fiz um stand-up na minha igreja, podem acreditar, no acampamento da minha igreja, sobre cocô. Eu juntei várias histórias engraçadas que eu tinha na minha vida, dos meus tios, do meu pai, e falei sobre cocô, e o povo da minha igreja amou, ficaram assim, extasiados, todo mundo veio falar comigo depois. E eu falava para eles, gente, até sobre cocô eu escrevi, tá no livro esse texto, né? Aliás, esse texto chama Que Merda de Texto é Esse? Então, eu falei para eles isso, que eles podem escrever sobre qualquer tema, que o leitor se identifica sim, que você consegue fazer reflexões sobre temas importantes num texto bem humorado, sim. Né? Por trás ali você consegue sim fazer isso. Eu tentei estimular, então, eles muito a procurar esses youtubers, e muito importante também o que eu falava para eles, que eles tinham que encontrar um gênero literário que agradasse eles, que eles pudessem se identificar com esse gênero, porque isso mudou a minha vida na parte da leitura. Quando eu encontrei o gênero que eu gostava, que eu me identifiquei, que eu consegui achar vários livros com esse gênero, que é a crônica, né? Eu gostei muito, os romances, então eu fiquei encantada. E foi isso que eu falei, você não gosta de ler, você só gosta de ler mangá? Procura todos os livros de mangá. Na internet tem booktubers que só falam de livros de mangá. Então foi isso mais ou menos que eu tentei passar para eles, porque eu sei que a juventude hoje em dia está bem, né, desinteressada com a leitura. O Éder está comentando daquele seu texto. Que merda de texto é esse? Isso, esse texto foi foi meio polêmico, né? Porque ninguém acreditou que a pessoa vai escrever sobre cocô, mas a minha família era terrível, minha mãe nunca gostou disso. Mas... Eu nunca fui desse tópico. Nunca foi, mas minha família do meu pai, meu Deus do céu, era sentar que surgia esse assunto. Podia ser almoçando, jantando, que começava, sempre ia cair nesse assunto. Lola, como um dos nossos objetivos é motivar, através dessa entrevista, os nossos colegas a também escreverem sobre o cotidiano, eu queria que você contasse aquele curso que você fez com a Ana Holanda e o que ela passou para vocês. Não sei se vocês conhecem, pessoal. A Ana Holanda, ela é famosa, ela tem livros e também ela faz cursos, né, Lola? Ela tem cursos sobre escrita. Então, a Lola foi uma vez fazer um curso lá, e então fala dessa... Pessoal, essa história é engraçada, e eu contei em quase todas as escolas que eu fui, e eles morriam de rir, morriam. Porque, assim, a minha irmã me deu esse curso lá em São Paulo, porque minha irmã já tinha trabalhado com a Ana Holanda, a Ana, ela é redatora, ou era, não sei, por muitos anos, daquela revista Vida Simples, que é uma revista com outra pegada, mais simples, mais paz e amor, desapego e tal. E ela era uma redatora que escrevia de um jeito muito carinhoso e tal, né? Muito afetivo. E ela começou, então, a dar esse curso, que começou a fazer sucesso em várias cidades, ela começou a fazer em tudo quanto é lugar, chama Curso de Escrita Afetiva, Criativa e Afetuosa. E minha irmã me deu de presente. Então, lá vai eu para São Paulo, era o dia inteiro o curso, era das 9 da manhã às 7 da noite. Aí eu sentei lá toda tímida, não conhecia ninguém, peguei lá minha cadeirinha e na minha frente sentou um cara gigante, alto, ele chegou de calça jeans. Quando ele sentou, a cadeira tinha uma abertura, assim, né, que você vê o cofrinho da pessoa da frente. E quando o cara sentou, apareceu uns 30 centímetros da bunda dele, gente, 30 centímetros. E o problema é que era uma bunda extremamente peluda. Os pelos da banda da parte direita vinham para cá, para o racho, e os pelos da parte da esquerda também. Olha, então, não se anima muito, não, tá? Não se então eles Vocês já viram, né, gente? Vocês já viram como começa a coisa. Então eles se uniam no racho, formando um tufo de pelo. Então eu olhei para aquilo e falei,
putz, não acredito, eu vou ficar olhando para isso das 9 da manhã às 7 da noite, ninguém merece, ninguém merece. E, claro, fui maldosa, peguei meu celular, fingi que estava vendo meu celular, tirei uma foto daquele caixa forte. Nos dos detalhes. Sem dúvida. Vocês vão sonhar hoje com uma bunda peluda, vocês vão ver. Aí eu tirei uma foto, mandei para minha mãe, para o meu marido, para minha irmã que me deu o curso, falei assim, olha a minha visão que eu vou ter das 9 da manhã às 7 da noite. Todo mundo, putz, pelo amor de Deus, muda de lugar. Meu marido falava, sai daí, pega outra cadeira. Aí eu falava, não tem outra, já todo mundo já sentou, o que eu vou fazer? E o curso tinha 2 exercícios práticos. Ela falou que nós iríamos pegar um caderninho e temos. Ela não falou, mas de repente ela falou, gente, vamos fazer o exercício prático primeiro. Vocês vão ter que pegar, para provar que vocês conseguem escrever sobre qualquer assunto, peguem o caderno e vocês vão olhar a última foto que vocês têm na galeria do seu celular e vão ter que escrever 30 linhas, um texto de 30 linhas. Eu quase desmaiei, quase perdi o ar, quase tive uma síncope, porque eu lembrei da bunda peluda, que seria, na hora, gente, veio a imagem na minha cabeça dela vindo e falando, vamos pegar esta moça aqui como exemplo. E ela, vamos ver a última foto do celular dela, uma bunda. E eu tendo que explicar para ela que... Então, assim, eu catei meu celular voando, apaguei aquela foto, ou seja, eu consegui me livrar ou seja, gente, eu escrevo sobre coisas do cotidiano, escrevo sobre coisas simples, mas não sobre uma bunda peluda. Isso eu não conseguiria fazer 30 linhas de uma bunda peluda. Não recomendo para ninguém. Olha, Lola, a Maria Cristina está colocando aqui, ó. Será que a Lola topa fazer uns vídeos voltados para os alunos enquanto não podemos ter aula presencial? Ah, depende do cachê, né? Ó, o cachê nosso é o melhor. Eu tô sabendo que vocês têm, ó. É, temos. É gratidão, né, gente? Gratidão é o cachê. Gratidão, com letra maiúscula. Eu tô mudando de casa, mas no meio da pandemia, mas eu aceito sim, assim que eu tiver tempo, vocês me falam o que eu... Ah lá, pagando bem. Ela já é daqui da nossa rede, viu? Apesar de não ser, é. Ô, Lola, e você falou que ela pegou uma xícara, né? E falou assim que... Ah, é. Ela pôs uma foto, por exemplo, para mostrar que a gente pode escrever sobre qualquer coisa. Ela colocou uma foto de uma xícara de café nojenta, suja, na pia. E ela falava, louça suja. Alguém não tem louça suja em casa? Alguém nunca viu uma louça suja? Não se identifica? Então, ela queria falar, assim, o que a gente poderia escrever sobre isso? Todo mundo tem louça, todo mundo fica de saco cheio de lavar louça. Agora, na pandemia, então, né, gente, isso aumentou, né? Muitos estão sem funcionárias e tal. Então, é isso que ela estava falando, esse foi um dos exemplos. Ela também fazia um exercício de a pessoa falar assim, Stella, escolha um objeto. A pessoa falava assim, minha pulseira. Ela falava, por que essa pulseira? Porque eu gosto de pulseira. Para escrever um texto, para começar a escrever sobre a pulseira. Por que você gosta de pulseira? Ah, porque a minha avó, quando ela era pequena, ela fazia pulseiras e eu brincava com ela fazendo pulseiras também. E ela sempre me dava pulseira. Então, sempre que eu vejo uma pulseira, eu lembro da minha avó morreu, eu gostava tanto dela. Ela falava, olha aí, você já poderia começar assim. Amo pulseiras, entendeu? Então, ela fazia esse exercício dos porquês. Escolha um objeto e faça 4 porquê. Igual criança. Mas por quê? Mas por que você gosta de pulseira? Mas por que você escolheu a pulseira? Entendeu? E você vai, então, no fim você chega em algum lugar. Lola, você sabe que um dos grandes problemas que a gente tem é o desinteresse, né, dos jovens, dos jovenzinhos e mais adultos também, quanto à leitura, né? Não só quanto à escrita, né? Mas também quanto à leitura. E é algo que nós gostaríamos de incentivar muito essa geração. Eu sou leitora, você sabe que eu sou leitora, estou sempre com um livro na mão, sempre gostei de ler. Mas é raro, né? Leitores hoje são raros, é raro. Então, o que a gente pode fazer em relação a isso? Você chega a falar sobre isso, essa questão dessa motivação de ler? Eu falo, inclusive eu coloco algumas imagens para eles verem lá, tem umas imagens legais, assim, de um relógio. O relógio está sendo puxado por vários lados, ele está deformado, e quem está puxando são as redes sociais. Então, o nosso tempo, se a gente for ver, se você tirar Netflix, WhatsApp, Instagram, Facebook da sua vida,
não sobra quase nada. Na verdade, o nosso tempo livre está praticamente nisso. Tem gente que é viciado em séries e passa maratonando séries. Então, hoje em dia, gente, com essa diversidade que tem no mundo virtual, nas redes sociais, o pessoal está lendo cada vez menos, né? Porque é tudo muito rápido, a leitura, eu vejo até para o meu filho, ele vai ler, quando ele vê um texto grande, meu filho de 9 anos, ele já fala, meu Deus, é muito grande, eu não vou conseguir ler isso. Aí você tem que ajudar e tal. Eu mesmo, eu conto para eles a minha experiência. Quando eu era pequena, eu estudava numa escola ótima em Bauru, particular, o Ângulo. Eu estudei no Silvério 2 anos, depois passei para o Ângulo, na segunda, terceira, quarta, quinta série, sexta. E lá nem tinha biblioteca, eu não podia ir numa biblioteca, escolher um livro que eu queria, tipo, escolhe o que você quiser. Não existia isso. Então, eu era obrigada a ler os livros que eles escolhiam. E muitos eu não gostava, eu não me identificava, eu não gostava da linguagem, eu achava muito, muito formal, difícil, eu não entendia várias palavras, então eu ficava toda hora parando para ir no dicionário. Então isso acabou me desestimulando bastante, e eu acho que isso aconteceu com várias pessoas também, apesar que em casa eu tinha um ótimo exemplo de leitora, né? Minha mãe lia demais, demais, sempre leu, livros enormes, mas eu só fui me despertar para a leitura bem depois. Eu já era casada, já tinha filhos, que aí que eu fiquei encantada, que eu falei para vocês, que tem a ver de ter encontrado mais livros sobre crônicas, mais autores com quem eu me identifiquei. E aí sim eu deslanchei e li muitos e muitos livros e vi como que a leitura pode transformar a vida da pessoa. Então é isso que eu falo para os jovens, gente, lá. Eu falo, vocês têm uma realidade difícil, a leitura pode ajudar vocês a sair dessa realidade. Quando você está lendo um livro, você vai para outro lugar, né? Você viaja, você navega. Então, você esquece dessa realidade difícil que você está vivendo. E falava sobre todos os poderes também que a leitura tem, sobre todos os benefícios. Tinha um slide que falava sobre os benefícios da leitura, porque eu fazia eles refletirem por que o jovem hoje lê pouco, porque eles são tão desinteressados, né? A maioria, gente, é aquelas livros do Harry Potter, Diário de um Banana, sim, esses são muito lidos, né? Mas são pouquíssimos que leem. A gente mesmo perguntava lá, eu perguntava, levanta a mão, quem leu 2 livros esse ano? Aí levantava alguns. Aí eu falava, mas levanta a mão quem leu 2 livros que você escolheu, que não era da escola. Aí já baixava um monte, ficava só meio, 6 gatos lá pingados. E aí eu falava, tá vendo? E quem tem gente que lê em casa? Vocês têm algum exemplo? Levanta a mão. Pouquíssimos levantavam a mão, né? Então eu acho que realmente hoje em dia tá bem difícil. Lola, quem que você lê? Olha, a pessoa acho que eu mais gosto de ler, que eu mais me identifiquei, foi a Ruth Manus, né? Que minha mãe falou que vocês já viram alguns ATPCs com textos dela. Ela é gostoso ler, né? Eu leio Marta Medeiros, eu amo a Marta Medeiros, gente. Até minha mãe fala que o meu estilo de escrita é um pouco parecido, é um pouco parecido de tentar conversar com o leitor, fazer perguntas para o leitor e parece que você está conversando com ele. Esse é o meu, realmente, o jeito que eu gosto, sempre na primeira pessoa. E falando sobre casos do dia a dia, assisti um filme hoje, eu fiquei refletindo sobre isso. Eu leio muito, eu gosto muito do Valcir Carrasco. Eu lembro que eu assinava a época só por causa do texto dele, porque eu odiava política, e no fim foi ficando tudo política, política, e no fim eu me enchi daquilo, no fim eu acho que ele foi para a Veja, né? O Valcir Carrasco, acho que ele migrou para a Veja agora. E eu gosto do Mário Prata, tem alguns livros dele também. Aliás, há muito tempo atrás eu li um livro dele sobre ele ter ido num spa, se desintoxicar de bebida, de várias coisas, de fumar, então ele quis ficar nesse spa e eu achei muito legal. Foi um dos primeiros livros que eu li que eu falei, poxa, esse livro é bem humorado, apesar que está sendo uma Mário Prata é isso também, né? Bastante humor, verdade. Ele tem mesmo. Você falou também do Vivier, né? Que você chegou a ler. O Gregório também, do Vivier. Peguei acho que uns 2, 3 livros de crônica dele. Também, que mais? Será que eu esqueci? A Fernanda está falando aqui, minha professora de faculdade dizia que o bom livro nos tira de nossa realidade, mas sempre nos devolve para ela melhor. Interessante, bacana mesmo, Fernanda. Eu também concordo. Verdade. Então, vamos ver o que a gente falou e o que faltou da gente falar.
Eu gostaria de falar para vocês que o texto que nós vamos ler hoje, por incrível que pareça, não tem humor, não. Olha, já tirou muita lágrima de muita gente, viu? Depois a Lola conta para vocês um pouquinho de umas histórias por aí, tá? E a gente vai ler esse texto, e depois a Lola vai comentar alguma coisa do texto, e também a gente vai abrir para perguntas para vocês, a gente quer que vocês participem dessa entrevista, e se quiserem perguntar alguma coisa para ela, fiquem à vontade. É bem informal hoje, viu, gente? É para a gente rir, é para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão da escrita, da leitura, mas de uma forma muito informal. Então, eu vou ler o texto dela, que se chama, pessoal, A Casa da Antônio Garcia, tá? Tá lá no blog, gente, quem quiser. Tá depois, no blog. Depois a gente compartilha aí o blog com vocês, a página do Face, do Instagram. Isso. Eu vou ler, então, tá? Existe uma música em inglês chamada A Casa que Me Construiu. A letra diz sobre uma casa onde a cantora viveu por muitos anos, o carinho que ela tinha por aquele lugar e por tantos momentos bons que ela passou enquanto cresceu e morou lá. Eu vivi, desde que nasci, até o dia do meu casamento, na mesma casa, a da Rua Antônio Garcia. E posso dizer, como a cantora, que passei por momentos incríveis lá e tenho um carinho monstruoso por ela. O fato é que a casa foi vendida, não é mais nossa. Desde então, já foi uma república, uma empresa de engenharia florestal e agora um restaurante vegetariano. Dia desses, eu estava andando por ali e vi que o portão estava aberto. Entrei e comecei a olhar e tirar foto para minha família ver como estava agora, as modificações que foram feitas. Dei de cara com uma mulher com um bebê de colo. Ela e o marido são os donos atuais da casa. Metade para frente é restaurante e a metade para trás são os quartos. Disse que morei ali a vida inteira. Ela fez uma cara de, tá legal, hein? Mas eu queria ter dito também que foi ali que tive o amor e o afeto de meus pais e irmãos por quase 20 anos. Das longas conversas com minha irmã antes de dormir no nosso quarto, dos vários cachorros e gatinhos, periquito, passarinho e papagaio que passaram por lá. Que eu e meus irmãos brigávamos e tirávamos a sorte no palito para ver quem dormiria na cama de casal com minha mãe, nos dias que meu pai dava plantão. Só no quarto dela tinha ar-condicionado e amávamos a luzinha do videocassete. Queria contar para ela de quando minha mãe fez a cozinha planejada e ficou do jeitinho que ela queria. Quis contar para ela que eu fazia a maior lambança no banheiro do meio, quando enchia a banheira e derramava boa parte da água e espuma no chão. E que a parte dos quartos do fundo da casa foi construída depois. Lembro dos meses da reforma em que eu ficava pentelhando os pedreiros, principalmente o Severino. Quis contar para ela que ali recebia muitos familiares e amigos. Brinquei até não poder mais, subir no telhado com minha melhor amiga, curti festinhas de aniversário na sala ou na garagem, dançando Xuxa ou lambada. Se você lembra da música Chorando Se Foi, está ficando velho. Queria dizer que ali, onde agora está o buffet de alimentos para os clientes se servirem, foi o mesmo local onde eu desfilava em frente ao sofá com uns 8 anos de idade, ao som de Marina Lima, ou tentava dançar, toda atrapalhada, a música tema do filme Dirty Dancing. Que era ali que meu pai ouvia ópera no último volume aos domingos de manhã, lendo jornal ou Veja. Que foi ali naquela sala que eu ouvi o vizinho, um senhorzinho frágil, bem de idade, despencar do telhado violentamente. Mas ele sobreviveu. E assim como o Leite, teve longa vida, pois até há pouco tempo atrás o vi fazendo caminhadas pela Avenida Getúlio Vargas. Nem sei se ela se importaria se eu dissesse que foi ali na frente, na calçada, que eu dei meu primeiro beijo, morrendo de medo dos meus pais chegarem. Também fiquei com vontade de contar que eu era mega medrosa e odiava ficar sozinha em casa. Deve ter sido o trauma do episódio do ladrão que estava lá dentro e deu de cara com minha mãe chegando do mercado.
Nunca esquecerei o grito que ela deu. Quis falar das vezes que eu ajudei a enfeitar a casa para o Natal, da ansiedade que eu ficava esperando meu namorado e atual marido me buscar para a gente sair, das broncas que levei, dos amigos que chamei, do som que vinha do rádio ligado, jovem Auriverde, que a Conceição, nossa funcionária durante muitos anos, ouvia o dia inteiro, do cheiro de comida gostosa que ela ou minha mãe preparava. E no quintal? Um dia acordamos e constatamos que nossa cadela, Rebeca, tinha dado filhotes ali, sem que nem desconfiássemos que ela estava prenha do Roger, o coitado do cão, que havia sido vítima de uma apertada cruel nos testículos. Se quiserem saber mais informações desse triste episódio na vida do Roger, ler a crônica Meu Querido Cão Fred. No mesmo quintal havia 2 árvores, um abacateiro e outra árvore alta, que por uns 15 anos nunca deu fruta nenhuma. De repente, assim do nada, ela resolveu dar uma fruta esquisita, diferente, cor-de-rosa. Descobrimos que era lixia, numa época que não era vendida ainda nos supermercados da minha cidade. Muitos nem conheciam. Enchíamos sacos gigantes de lixo, de tanta lixia que tínhamos. Mas a casa começou a ficar grande demais depois que meus irmãos foram embora fazer faculdade. Ficaram apenas eu, minha mãe e meu avô, que pintava seus lindos quadros no quintal. E, por fim, do trabalho que a casa começou a dar com manutenção, como acontece com toda a casa, com os anos, precisa de mais consertos, precisa pintar ali, começa a rachar ali. Mas não são só as casas, querido leitor, nós também precisamos de consertos. Estamos sempre em reforma, pelo menos deveríamos estar. O que eu sei é que aquela moça não entenderia ali, naquele momento, a importância que essa casa teve para mim e para minha família. E que essas lembranças ninguém pode tirar de mim, a não ser um AVC ou Alzheimer, ladrões de lembranças. Como é estranho, de um dia para o outro, ver aquele local, que para você foi tão importante e habita boa parte de suas lembranças de infância e adolescência, ser de pessoas estranhas. Mas espero que elas sejam tão felizes quanto eu fui lá. Pois sei que as paredes, o chão, os móveis não são mágicos. O que fez aquele local ser tão importante para mim são as pessoas que viviam dentro dela. A casa da Antônio Garcia ainda está lá. Os muros estão no mesmo lugar, a mesma disposição dos cômodos, o pinheiro na garagem. Mas não sei se tem ainda lixia ou abacate. Sempre dou uma espiada quando passo em frente e mostro com orgulho para os meus filhos. O posto de gasolina ainda existe, na avenida ao lado. A padaria também. Na calçada, o chorão. E as lembranças aqui, no coração. Espero que tenham gostado do texto. Apesar de ser um texto longo, é um texto que significa muito para nós aqui, né? E vocês viram que é um texto que faz chorar, né? Não faz rir. Então, um texto, aí temos um paradoxo, né, Laura? Você começou a escrever agora para o povo chorar? Como é que é isso? A maioria dos meus textos realmente sempre tem esse lado do humor, palhaçada e tal, sempre faz rir, né? E eu tenho coragem de falar coisas que as pessoas geralmente não têm, esse que é o meu problema. Todo mundo fala assim, eu pensei em falar nisso, eu falo, pois é, mas eu falei, e acabo falando besteira muitas vezes. Esse texto foi, assim, realmente uma exceção, que eu resolvi escrever sobre as lembranças que eu tinha nessa casa, porque quando eu cheguei no restaurante e vi que estava aberto, eu vi que podia entrar, estava aberto para quem quisesse. E eu vi essa moça, eu falei, oi, tudo bem? Oi, tudo. E eu falei, né, nossa, eu morei a vida inteira aqui, eu poderia entrar para ver como que tá, onde era o meu quarto? Ela fez, não. Tipo, não vai rolar. E eu fiquei com a cara de, tá bom, fiquei sem graça, né? Eu falei, não, desculpa, é que eu tava passando por aqui. Realmente, né, gente, ela nunca viu minha cara.
E nem é mais restaurante hoje em dia. Quem passar por ali é perto da padaria Copacabana, no cruzamento ali do Otávio Pinheiro Brizola. Hoje em dia está alugado por uma imobiliária, acho que a imobiliária comprou, né, e não é mais um restaurante. Mas então, quando eu escrevi esse texto, que eu queria contar para vocês, que eu achei engraçado, eu imaginei que as pessoas que gostariam foram assim, iria ser minha família, meus pais, meus irmãos, as minhas amigas de infância que foram muito lá e lembram muito dessa casa, né? E eu não imaginei que o leitor fosse se identificar tanto e fosse ficar. Nossa, eu recebi mensagens de várias pessoas, e tiveram algumas amigas que falavam: Lola, depois que eu li esse texto, eu lembrei do cheiro do sofá de couro da sala da minha infância, eu lembrei da árvore da calçada que tinha, que eu subia várias vezes, que eu tinha esquecido. E eu fiquei assim, uau, como é que pode, né, as palavras terem esse poder na vida das outras pessoas, e eu acho isso lindo, né, o impacto que as palavras têm. E para representar esse impacto, eu tenho um irmão que ele é agente da polícia militar, ele fala grosso, ele é o macho alfa. Ele sempre, né, o macho, gente, pensa no macho alfa. Ele, ele não mora aqui em Bauru, né? E ele estava na estrada com a minha cunhada, com a esposa dele, e parou tudo, o trânsito na estrada, eles ficaram sem nada o que fazer, num congestionamento, presos, e nesse momento eu mandei para ele o texto. Falei, Beto, estou te mandando esse texto da casa do Antônio Garcia. Pô, ele viveu lá também, né? A vida dele inteira. Eu falei, então estou te mandando. Se você quiser, lê aí um dia que você puder. Beleza? Tchau, tchau. A minha cunhada me mandou em off no WhatsApp assim: Lola do céu, eu estou com seu irmão há não sei quantos anos, já tivemos um filho, e eu nunca vi, em todos esses anos que estive com ele chorar tanto como ele chorou depois que ele leu esse texto. Eu falei, o quê? Ele chorou? Parece que ela começou a ler, né, Lola, para ele ali, enquanto não, ele estava... ele. Ele mesmo leu? Ele Ah, mesmo. sim. E aí ela falou que ele começou a soluçar, que ela nunca viu ele chorando. Ela falava, não conta para ele que eu te contei, mas depois ele me contou. Ele veio aqui, lógico que ele contou de outro jeito, né? Me emocionei depois de ler aquele texto lá. Mas aí quase que eu falei, tô sabendo. Mas, gente, olha, foi muito não legal. só ele, viu, gente? Todo mundo morreu de chorar. Então, é um dos primeiros textos que a Lola experimentou, essa escrita diferente aí, uma escrita, assim, que acaba fazendo todo mundo se emocionar e chorar, né? E depois disso ela escreveu algum outro também, assim, nesse estilo, que mais sério. E sobre casas que contam história. Sobre casas que contam história, teve um outro texto. E então, assim, estamos assim num outro momento, então, momento. Acho que eu estou mais reflexiva por causa da pandemia. Acho que a pandemia. Não, é que a pandemia não faz. Trouxe melancolia para o momento. Trouxe melancolia, porque a pandemia não fez a gente valorizar mais a nossa casa, o nosso lar. Verdade, quem não tem um lar que conta a sua história, um lar confortável, se ferrou, né? Porque assim, ó, se você tem um lar gostoso, agradável, que conta a sua história, que tem lembrança dos lugares que você já foi, eu acho que você tá bem, né? Você tá bem ali, você se sente bem ali. Então eu gosto muito de falar. Mas às vezes o lar é simplesinho e ele traz tudo isso, porque como você mesmo falou, na verdade não são os móveis, né? Não são, são as pessoas que vivem ali que acabam fazendo toda aquela lembrança e trazendo toda aquela melancolia. Né? Então, eu escrevi um outro texto, né, sobre casa, nessa pandemia, sobre a casa da minha vizinha. Então, por quê? A casa não tem nada em si de arquitetônico que você fala, uau, que casa linda. É uma casa normal. Mas o jeito, gente, como ela decorou, no fim eu tô molhando as plantas dela, porque ela está em Curitiba. Então, a casa é uma fofura, eu fiquei encantada e acabei escrevendo o texto das plantinhas dela, das flores, dos objetos que ela pôs, que você vê que conta a história dela. Conta o que eles gostam, sabe? O que eles se identificam, a filha ama Star Wars, então você vê que eles amam cinema, então, assim, é uma fofura. Está na hora, viu, Lola, de você escrever um segundo livro. O que é que vocês acham, pessoal? Porque agora há muitos textos já fora aí do Mais Humor, por favor, viu? E então eu acho assim que eu sou incentivadora dela, então eu falo para ela que está na hora do segundo livro já. Ah, deixa eu falar um negócio para vocês que eu esqueci de falar, porque todo mundo acha que eu sou louca de ter dado o nome de Lola nela, né? Não fui eu não, viu? É um apelido.
O nome dela é Ana Carolina Coutinho Siqueira. Então, mas hoje, se alguém chega em casa, se alguém liga para mim e fala, Ana está? Eu falo, não tem nenhuma Ana aqui em casa, porque eu estou tão acostumada, né, que sempre, a vida toda, ela teve esse apelido e assim ficou. Eu nem me lembro por quê, mas eu sei que é Lola mesmo e acabou. É Lola para todo mundo. A Ana Carolina morreu, né? E não é nada chique, né, Lola? Né? Não é nada... Meu Deus do céu. Vamos dizer assim que na minha quadra, na frente da minha casa, tem 2 cachorras que chama Lola. Então eu tô passeando por ali, eu escuto Lola, falo oi! Não, é minha cachorra, ai, desculpa. Olha, a Marilda tá dizendo, é também a minha história. A casa dos meus pais ainda é nossa, e meus filhos puderam curtir muito, mas está lá, sozinha para ser vendida. O Alzheimer tirou minha mãe de lá. Não foi só a sua mãe que teve Alzheimer, a minha também. E a gente sabe o que é isso. Pessoal, olha, estamos no momento aí final da nossa entrevista. Comentar, né? Escrever, fazer Muito obrigada perguntas. pelos comentários. E eu abro também para os meus colegas, se eles quiserem falar alguma coisa. Olha, a Rose está dizendo 1000 vezes melhor essa plataforma. Que bom, Rose, nós também estamos muito contentes, viu, de termos migrado para cá. Estávamos, assim, com alguma preocupação de não dar certo, mas estou contente. A Jaqueline está pondo aqui, Estela maravilhosa, trazendo pessoas maravilhosas para nos emocionar. Jaqueline, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada mesmo, você também é maravilhosa. Pedro, não sei se você gostaria de voltar, gostaria de abrir para perguntas. Eu queria também que o Pedro colocasse, se possível, as páginas para o pessoal que quiser ler mais textos, porque, gente, esse livro, ele tem umas 35, se não me engano, crônicas, mas depois que eu terminei esse livro, eu escrevi bastante já, outras crônicas que estão todas no blog. Ele colocou o blog aí já. Já? Já passou o blog. Se ele puder Passou colocar... o Face também, é a Lola da vez, né? Porque daí vocês podem, então, ler outros textos lá no blog, tem bastante, inclusive esse da casa do Antônio Garcia, tá tudo lá, não tá no livro, esse da Antônio Garcia. Vamos ver aí o que temos de comentários. Ok. Se alguém quer fazer alguma pergunta. Enquanto isso, eu também vejo aqui se eu esqueci de falar alguma coisa. Eu não falei as escolas que eu fui. É mesmo, você não falou. Fala agora, então, todas as que você já foi. As escolas que eu fui, além do Iracema, Padre Antônio Jorge Lima, Caíque, que foi o negócio da igreja. Sim. Eu fui no Silvério São João, que foi uma experiência muito legal para mim, porque eu estudei lá. Então, eu pude falar para eles, gente, eu estudava aqui. Então, eles acharam o máximo que eu escrevi um livro, e eu mesmo tinha estudado ali no pré, na primeira série. Eu falei para eles que eu lembrava muito das merendas, do sagu, então eles amaram. Falei, eu estudava naquela casinha ali embaixo. Então, eles gostaram muito, foi uma experiência muito legal. Eu voltar lá para falar isso, porque eu só voltava lá para votar, né, mãe? Eu voto lá toda vez, no Silvério São João. Eu fui também no Raimi, fui no Brizola, no Jaga, foi um dos primeiros, o Jaga. E fui também, comecei a ficar famosa, e outras cidades começaram a me chamar, então Agudos também me chamou, para o Nilza Santarém. Verdade. Comecei a viajar para muitas outras cidades longe. Então, a Josiane colocou aí que a avó dela era a avó Lola também. Ah lá, tá vendo? Ou é nome de senhora, ou é nome da galinha do Cocoricó. Ou da cachorra. A galinha do Cocoricó é Lola Lilique Zazá. Podia ser mais chique, um apelido mais classudo. Podia. Tipo Carolina, vai pra Carol, sei lá. Mas não. É esse mesmo que ficou. Todo mundo A vida quis assim, eu acho. E agora, então, o sobrenome do marido é Melo, então ficou Lola Melo. Parece que é um nome, assim, artístico. Artístico. Lola, muito linda e enriquecedora sua apresentação a nós. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Diana. Não sei se os meus colegas, a Sandra, a Catarina, PCNP de português, a Lígia, PCNP de educação física, e também o próprio Pedro de arte, não sei se querem falar alguma coisinha. Olha o Éder falando aqui. Lola, fala um pouquinho sobre o seu processo de criação. Teve história escrita sentada no vaso sanitário? Sim. Você é demais. Lógico que teve, Éder. Não só no vaso sanitário, muitos são tomando banho.
Eu falava para os alunos que não era para eles jogarem fora as ideias que eles tinham. Vamos supor, Éder, você tem uma ideia de um texto. Coloca no papel essas ideias, mesmo que sejam jogadas. As palavras que estão vindo na sua mente. Mas, as pessoas às vezes falam assim, mas eu não sei como terminar. Isso acontece muito comigo. Eu falo, eu tenho um texto tão legal na minha cabeça, mas não sei como terminar ele. Então, eu deixo no papel, não desprezo, coloco as ideias que eu tive ali. Com a vida, o cotidiano, o dia a dia rolando, eu estou tomando banho e no meio do banho, eu pensava: uau, eu já sei como eu vou encerrar aquele texto, com o que aconteceu hoje, dá certinho para eu concluir. Então, eu falava para eles: não joguem fora as ideias legais que vocês têm, coloca num caderno. Então, eu tenho um caderno só para isso, e eu confesso para você que de madrugada eu já perdi o sono por ter tido uma ideia, que eu falei: gente, essa ideia é sensacional, eu não posso, vai que eu durmo e eu esqueço. Então, eu levantava às 4 para escrever a ideia, porque eu tinha medo de acordar e ter esquecido. Você sabe que muito escritor fala isso, né? Que deixa um bloquinho do lado da cama, porque diz que às vezes acorda de madrugada e coloca algumas ideias lá. Isso é comum. Pessoal, só para vocês verem como eu falo muito do cotidiano, né? Os temas Olha só, eu falei aqui no livro sobre um vício das plantas da minha mãe, né? Que minha mãe tem muitos... Esse texto é famoso, pessoal. Famoso. Exageradíssimo dela. Só porque veio molhar a planta uma vez aqui em casa, fez um texto enorme. Eu falei, em vez de você perder tanto tempo fazendo o texto, você poderia perder 15 minutos molhando as plantinhas. Mas, enfim, escritor é assim mesmo, né? 15 minutos, caramba, viu, gente? Mentira pura. Que a água é uma miserável de uma aguinha que sai da mangueira. Mentira, pessoal. É boa. Ela foi na minha casa, falou assim: já sei por que você acha minha água fraca. A sua parece de bombeiro, parece que as plantas vão embora. Nossa, a planta, coitada, não resiste aquela água daquele... Outro texto que fez sucesso foi de placas de carro, porque eu comecei a confabular sobre as placas de carro e o que poderia estar escrito nessas placas com apenas 3 letras. Então, eu começo a viajar nisso. E ficou muito legal esse texto, muito criativo, muitos gostam, né? Então, eu falo um pouco lá nas escolas com eles sobre placas de carro. Eu falo, por exemplo, se você for um veterinário, qual seria a sua placa de carro, que seria uma placa legal? Boi, cow, cat, e aí vai, cada um fala. E se você fosse eletricista, LED, luz, então assim vai. Eu escrevi um texto sobre como eu tive que contar para meus filhos como surge um ser humano, como é feito um ser humano. Então, foi muito difícil explicar todas as partes que o livro queria que eu explicasse. Eles eram pequenininhos, né? O livro de ciências. Eu cheguei nesse momento bem difícil na minha vida de ter que falar como que era feito um bebê. Mas eu não falei da parte do entretenimento. Falei apenas da parte biológica, acabava por aí, graças a Deus. Escrevi um texto das coisas da minha época, das festinhas da minha época, que não eram em buffet, e como que eram essas festinhas, né, na garagem, que a gente tirava todos os móveis, e de várias coisas, de objetos que não existem mais, e que do arco da velha, que meus filhos nem conhecem direito, e quando eu mostro, acham que eu sou uma velha. Por exemplo, um disquete. Mostra um disquete para eles, eles não sabem nem o que é. Eu faço uma oração de libertação dos doces, que eu amo doces. Eu falo sobre uma anestesia que eu levei na ponta do nariz e foi horroroso, lógico, com muito humor e tal. Eu falo... O Fábio Ângelo está colocando aqui, a minha amiga Liciara tem uma ótima história sobre placa de carro. Vai ter que contar, hein, Liciara? A Liciara é a nossa chefe lá do núcleo pedagógico, e ela teve uma batida de carro ali, mas essa história vai ficar para uma outra hora. Entendi. Pessoal, olha, vocês viram que uma coisa que agrada bastante é a descontração, né? Esse momento realmente de dar risada, de brincar, e de falar de coisas sérias, brincando, né? Até nós gostamos também, né? Como a Lola disse, nós estamos num período muito sério, né? Muito melancólico, de muita tristeza, só ligando a televisão, a gente fica até... Eu até parei de ver televisão assim durante um tempo maior por causa disso. Olha, Tereza Cristina está colocando, parabéns, precisamos de mais momentos leves como esse. Adorei. Pessoal, muito obrigada pela acolhida, viu? Vocês sempre me acolheram muito bem, e agora a Lola, né? Eu que agradeço o convite, eu estou à disposição, as escolas que quiserem, eu vi que umas 3 escreveram aí, ou 2,
Agora, não sei como que eles entrariam em contato comigo, né? Pode ser eles pelo sabem, eles Face. entram em contato comigo, ou lá no núcleo pedagógico. No Facebook mesmo, se vocês mandarem uma mensagem para mim, falando qual escola, a data, sei lá quando que nós vamos voltar, né, gente? Mas eu estou à disposição, sim, e agradeço aí a atenção de todos vocês. Um grande abraço para todos e espero ter conseguido estimular a gente. Escrever uma delícia, para mim Eu espero que vocês consigam também, nessa pandemia, estiverem Eu também, viu, Lola? Eu te agradeço bastante, porque você tem sido sempre muito atenciosa. Eu sei que você muitas vezes está ocupada e eu peço alguma coisa para você, você faz. Muito legal. Molhe suas plantas. Molhe minhas plantas com mau humor, é a única hora que humor. Eu nunca vi uma pessoa que não sabe molhar planta, gente. Na época do texto ela tinha. Bom, voltando ao assunto da escrita, vamos ficar nesse assunto que é melhor. Eu gostaria de passar a palavra aos meus colegas, ver se eles querem perguntar alguma coisa para a Lola. Então, vamos lá. Bom, primeiramente dizer que você é um show, né? Você é um show e que essa sua maneira leve e descontraída de falar de um assunto que é tão discutido hoje no nosso país, que são as questões de leitura. Então, a minha pergunta agora, Lola, depois de tudo isso, é: qual a sua experiência, ou qual é, né, hoje, a sua experiência com a leitura dos grandes clássicos? Tem um que você gosta mais? Tem algum autor, algum estilo de escrita que você lê? Você falou muito de autores modernos, assim, a Marta Medeiros, Mário Prata, Última Nuvem, a gente lê isso frequentemente. Mas em relação aos clássicos, o que você Sandra, agora você me pegou. Agora você me pegou total. Não, mas eu sei sim o que eu posso tentar te ajudar aí. Mas eu realmente sou fraquíssima nos clássicos. E uma das minhas dificuldades era essa, né? As linguagens que eu não me identificava. Por exemplo, livros de época, não costumo gostar, passo para minha mãe, ela gosta. Bom, mas o que eu queria falar, por exemplo, que eu achei muito legal, não sei se vocês leram viram aquele filme da Hilary Swank, que ela muda a vida daquela escola, Eu falei para minha mãe, como é que você não me... Os escritores da liberdade. Da liberdade. Eu falei, como é que você não me fala? Eu falei, como é que você não me conta desse filme? Ela falou, nossa, eu já tive que ver 3 vezes esse filme, né? E eu amei. E o que eu lembrei agora, que a Sandra falou, eu acho que foi a Ana Lúcia, se não me engano, é da escola Nilza Santarém, se eu não estiver errando. A irmã dela é aquela famosa que cantou aqueles programas lá, aquele grupo de rock que começou a ir para a final. Falei, nossa, sim. Você lembra? Eu lembro, mas não Move Over. Move Over. Vocês lembram desse grupo? Isso, é a Ana Lúcia, ela é irmã da vocalista. E lá estava ela que era responsável pela sala de leitura. Eu achei muito legal, ela me mostrou o que ela fez na sala lá, então é uma ideia, né? Ela pegou esses grandes clássicos, que realmente, Sandra, eu acho bem difícil conseguir a atenção deles nos dias de hoje, então, que até a linguagem moderna eles não estão querendo. Pois é, ela pegou e dividiu a sala em equipes, e valendo ponto, né, valendo 10, eles tiveram que fazer o figurino do livro, de como que era naquela época, eles tiveram que pesquisar que roupas eram usadas naquela época, foram atrás, usaram, lógico, pouquíssima grana para fazer as coisas, mas se viraram, pegaram roupa da avó, foram em brechós, e fizeram, ela mostrou para mim, inclusive eles tiravam foto da capa do livro dos personagens, com os alunos, e ela falou que ela conseguiu, foi um jeito dela conseguir envolver os alunos nisso, e que eles ficaram super interessados, fizeram teatro. Eu acho que isso é a pegada. Isso que é o grande segredo. Nós temos professores, Laura, que fazem um trabalho magnífico em termos de toda essa preparação. Tem que se virar nos 30 mesmo, porque realmente eu acho difícil você chegar lá e falar, vamos ter que ler esse livro do Machado de Assis, e pronto. O que eu queria comentar sobre isso, Laura? Agora eu me esqueci, mas eu ia comentar alguma coisa que você estava dizendo sobre isso, né? Sobre o professor, né? A maneira como ele traz tudo isso, né? O filme realmente é maravilhoso, né? Sim. É uma outra realidade, não é como a nossa, a gente tem que ver bem isso, né? Ela tinha uma classe só,
um horário só, mas, enfim, mostra, assim, como essa motivação interna, né, do professor pode mudar toda uma situação. E nós temos cada exemplo, Lola. Eu tenho visto aqui nas boas práticas, professores que têm passado aquilo que eles fazem, é maravilhoso. Olha, falando nisso, de boas práticas, na Livrar, que você ficou encantada com aquela sala de poesias, né, que tinha lá. Nossa, aquilo é uma coisa que dá vontade de ler, não é? É. Aquela sala magnífica, que você entra lá e você vê as poesias colocadas daquele jeito, as meninas recitando as poesias maravilhosas. Você fala, gente, eu preciso ler mais poesia. É o que passa na cabeça de quem entra lá, né? Não é verdade? Sim, eu acho que tudo tem a ver com o jeito como o professor estimula também. Essa sala, por exemplo, era uma experiência, é algo inesquecível. Né, o jeito como ela enfeitou, você ia passando pelos vários ambientes, e a menina olhando para você, recitando as poesias, e você levava a lembrancinha com a poesia dentro, é coisa mais fofa. Teve uma escola também, que eu não lembro, gente, qual foi, se foi Brizola, talvez, acho que a Adriana, que cuidava da sala de lá, fez um chá literário, coisa mais fofa, gente. Cheguei lá, um aluno tocava violão, porque ele tinha super dom nisso, e ela colocou também um monte de guarda-chuvinhas penduradinhos com poemas, enfeitou toda a lousa, fez uma baita mesa cheia de bolinhos, de coisa de café. Então, assim, o chazinho eram poemas, você ia pegar o chazinho. Olha que coisa rica, gente. Então, cada detalhe, sabe? Eu fiquei assim, pô, tem muita coisa legal nas escolas. As bibliotecas que eu encontrei, eu fiquei impressionada. Muitas eram bibliotecas muito boas, grandes. A Lola comentou isso comigo, que ela ficou encantada com algumas bibliotecas, muito bem cuidadas, né, Lola? Isso é uma coisa para nós, né, que somos do Estado, é uma conquista, porque na realidade nunca foi assim. A gente teve uma fase que não era assim, e hoje em dia a gente tem algumas escolas, né, cuidando das bibliotecas, realmente dando valor para esse espaço. É bacana, muito bacana. Sandra, você quer falar mais alguma coisa? Sandra? Oi, querida. Eu quero agradecer a sua resposta e dizer que eu também já acompanhei muito esse filme dos Escritores da Liberdade, até porque traz, né, o Diário de Anne Frank, né? Então, que a partir daquilo, eu conheço muita gente que começou a ler o livro justamente por conta do filme. Então, você falou uma coisa que, para mim, eu acho que é a ideia-chave, né? Que tudo vai depender de como o professor traz isso para a sala de aula, né? Você citou aí o trabalho da Ana Lúcia, eu sei, ela tem um trabalho muito cuidadoso com o texto literário, né? Eu conheço a Ana, então ela também teve essa experiência de trazer essas vivências, né? Para que você possa ter acesso também e conhecer os clássicos. É isso aí, Lola, eu queria muito te agradecer, né? Aproveitar todo esse momento de descontração seu e também de falar como se começa a escrever, e eu acho que você colaborou muito para o foco essencial do nosso ATPC, que são as questões de leitura e escrita. Muito obrigada, querida. Só para a gente poder fechar o nosso ATPC de hoje. Em primeiro lugar, eu acho que foi cumprir todos os objetivos que a equipe pensou para este momento, né? Era um momento de descontração, convidando uma escritora, porém a gente tem todo aquele objetivo de até promover nos nossos colegas essa escrita do cotidiano, né? Perder talvez o receio de falar sobre coisas do cotidiano. Eu tive uma experiência assim próxima de você, não foi assim com tanta eloquência, mas próximo a você quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade. E eu faltei numa aula onde o teste era, naquela época, redação, né? Então, eu faltei, o professor, ainda me lembro muito bem, professor de língua portuguesa chamado Machado, e aí o professor, eu cheguei no outro dia e falei, professor, olha, eu perdi o teste de redação, professor, mas eu queria fazer, porque, afinal de contas, eu vou ficar sem nota e tal. E ele falou assim, bom, enquanto a turma faz a aula de hoje, pode sentar ali no cantinho, e você pode escolher entre dois
temas para fazer uma redação para mim agora. Falei, Paulo, ele falou assim, você pode fazer um tema sobre uma redação sobre o tema o buraco da porta ou a lata de sardinha. Mas o buraco da porta eu vou copiar, hein? Eu acho que você dá para falar muita coisa do buraco da porta, porque se você espiar o buraco da porta, né, tudo que tem para dentro, tudo que tem para fora. Então eu agradeço muito você ter participado da inauguração do nosso canal. Eu quero dizer que esse vídeo vai ficar disponível no canal do ATPC Linguagens, para qualquer um que queira revisar, que queira baixar. Lola, eu gostaria de agradecer também, tá? Foi um prazer conhecê-la, né? E coisas muito bobas do cotidiano que a gente vê, de uma certa forma, com um olhar simples, achando que não é significativo para o aluno, né? Para ele aprender coisas do cotidiano, escrever sobre essas coisas, como escrever sobre isso. Muito importante, eu tenho certeza que isso ficou muito forte, bateu muito forte no coração de todos, tá? Um grande abraço, eu conversei com você já nos estúdios, no início dessa semana, as portas estão abertas, tá? Seja muito bem-vinda à nossa equipe e de toda a escola da rede, tá bom? Muito obrigada, querida. Obrigada, Catarina, imagina, eu que agradeço, foi muito legal. E olha que eu sou a que mais fala. Mas eu queria agradecer também a disponibilidade, a paciência, essa forma de doar, né, que você faz por todas as nossas escolas. Eu acho que você vai precisar de uma agenda bem extensa, porque foram várias escolas que entraram em contato. Eu vou até me candidatar para ser sua empresária nas horas vagas. Gostei, viu? Gostei. Queria agradecer mesmo e relembrar, então, pessoal, que a partir, então, de hoje, né, da nossa inauguração, a gente, agora, todos os ATPCs vão ser por meio do YouTube. Então, a gente leu por meio do formulário, né, a dificuldade que alguns professores tinham em adentrar pelo Teams. Então, a gente buscou uma outra plataforma que a gente conseguisse, assim, atender a todos com maior qualidade. Então, obrigada a todos, Estelinha, Lola, e um beijo e até mais. Um beijo, até mais. Obrigada, Lígia. Pedro, você pode pôr o nosso PPT, aquela última página que você fez, que está tão bacana. Agora foi. Essa tela, a Lola não tinha fotos das reuniões, não tinha achado as fotos, mas aqui nós temos ela falando no CEJA, na Librac, e também embaixo numa das escolas, o livro Mais Humor, por favor. E aí tem, pessoal, se vocês quiserem entrar no blog, né, ou no Instagram, ou no Face, estão aí os endereços, ok? Isso aí. Um grande abraço a todos, viu, pessoal? 11 horas. Inglês. Tchau, pessoal. Obrigado pelas participações. Have a good week. Tchau, and bye-bye, everybody. Tchau, pessoal.